a Baiane Mandela Silva Pérez, e ele é graduado em Engenharia Florestal, fez mestrado em Desenvolvimento Sustentável pela CBS-UNB, e suas linhas temáticas são da área de pesquisa, são na área de políticas públicas, assistência técnica e extensão rural, quilombos. Estava falando. Boa noite a todos e todas. Primeiro, agradecer o convite da FT. Faz um mês que eu terminei meu mestrado e essa é a primeira palestra que eu estou dando, então assim, estou muito feliz de estar presente com vocês e sinto extremamente feliz pela presença de tantas pessoas. Espero sinceramente que eu consiga transmitir algumas ideias que façam com que vocês pensem a realidade brasileira e a posição que vocês ocupam nessa realidade brasileira e as possibilidades de atuação nessa realidade. Então, fui convidado para essa palestra, Racismo Não, e apesar de eu não ser cientista social, eu tenho buscado a engenharia florestal para atuar na realidade, eu acredito sinceramente que é importante essa interligação de diferentes áreas do conhecimento para poder entender a realidade e, mais importante que entender a realidade, poder atuar na realidade de maneira a transformá-la. Então, quando a gente pega o título dessa palestra, Racismo Não, eu acabo pensando um pouco e vejo que eu não, pelo que eu entendo, que a ideia que essa frase traz, racismo não, eu acabo não concordando muito com ela. Porque parece que a gente tem que atuar no sentido de acabar com o racismo na sociedade. Eu não acredito nisso, nessa possibilidade. Infelizmente, eu acredito que as diferentes opressões que existem na sociedade vão continuar existindo por muito tempo. Pode ser... eu acredito mais no sentido de fortalecer os grupos que sofrem as opressões da sociedade. O que eu quero dizer assim, mais do que atuar sobre os opressores, no sentido de criar consciência neles, para que eles parem de oprimir os grupos, eu acredito na atuação no sentido de fortalecer os grupos oprimidos, para que eles criem, primeiro, para que o Estado crie mecanismos sociais para impedir que os grupos opressores atuem sobre os grupos oprimidos e para que os próprios grupos oprimidos possam criar suas estratégias de fortalecimento, para não serem vou continuar sendo, mas para não serem tão fragilizados perante a ação de outros grupos opressores. Então, acreditando que a primeira divisão que eu faço é essa, né? Existe o racismo da mesma forma que existe o machismo, existem outras, a desigualdade social, existem várias opressões na sociedade. Em vez de atuar no sentido de pensar em acabar com as opressões, meus trabalhos vão mais no sentido de fortalecer os grupos oprimidos. Então, e dentro dessa linha de fortalecimento dos grupos oprimidos, há duas possibilidades, como eu falei, uma que é a atuação do Estado, que é importante, e a outra é a criação de estratégia de fortalecimento do próprio grupo oprimido. Então, o trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês vai nessa segunda linha de atuação, que é as diferentes estratégias de fortalecimento de grupos e comunidades que se encontram em situações de opressão. Então, vou fazer um pequeno apanhado histórico, iniciando com a questão da construção do poder negro. Que esse poder da população negra, das comunidades negras, necessariamente passa pela construção do poder econômico, político e social. Porque quando a gente pensa poder, não dá para pensar ele desligado da posição que os indivíduos desse grupo ocupam dentro da sociedade e com
as possibilidades de produção econômica desse grupo e a qualidade da força, da mão de obra dos indivíduos desse grupo. Então, pegando um pouco o que Marx fala, né, que os valores da sociedade são construídos por 3 elementos: capital, terra e trabalho. Eu tento atuar no fator terra. Isso, pegando de Marx, esses 3 elementos, mas o que eu justifico, o que eu estou tentando trabalhar é com a ideia do Malcolm X, que ele defende que a terra é o fator-chave de todas as mudanças revolucionárias que aconteceram na história ocidental, né? A partir, sei lá, de 1500, na modernidade. O fator, a terra, a posse da terra foi o fator que alimentou as disputas. Pode passar mais um. Aí, isso aqui ele fala no discurso, mensagem às massas, que olhe para a Revolução Americana de 1776. Ela foi sobre o quê? Sobre terra. Por que terra? Porque a terra, a posse da terra permite independência. Então ele fala que o primeiro fator da Revolução Americana foi baseado na terra, que é a base da independência. A Revolução Francesa foi baseada no quê? Na terra. Os despossuídos da terra contra os senhores de terra. A Revolução Russa foi baseada no quê? Na terra. Os despossuídos da terra contra aqueles que possuíam a terra. Então eu pego esse primeiro momento, quer dizer, eu não tenho muito domínio sobre Marx, Malcolm X eu tenho uma maior tranquilidade, então eu trabalho mais com as ideias do Malcolm X, utilizando a terra como fator-chave, para explicar a independência e a construção de poder de grupos. E depois os Panteras Negras, eles colocaram isso mais forte, que é a construção do poder negro, Black Power, e apresentaram algumas experiências relacionadas à construção desse poder, que é o fortalecimento. O primeiro problema, a primeira questão que os Panteras Negras enfrentaram foi a violência policial nas comunidades negras. Então eles construíram o policiamento da polícia, grupos que iam policiar a ação da polícia nas comunidades. Mas essa não era o principal, digamos, o principal objetivo dos Panteras Negras não era policiar a polícia. Era uma questão que estava candente no momento, que era a principal questão que afetava a população negra. Mas a principal linha de atuação dos Panteras Negras era servir a comunidade nos pontos que ela mais necessita de ajuda, que no caso era programas de educação para as crianças e programas de alimentação das crianças. E eles também tentam resgatar um pouco a ideia do Marcus Garvey de fortalecer a comunidade e dar uma base para essa comunidade se desenvolver de forma independente, sem necessitar tanto do apoio do governo dos Estados Unidos. Aí tem o rastafarianismo, que mais para frente eu vou falar um pouco mais quando falar do Mestre Cobra Mansa, também traz uma ligação muito forte com a terra, que é a ideia das pessoas se alimentarem do fruto do próprio trabalho. Acabei esquecendo o nome dele. Ele estava no último evento que eu fui do Permangola, que mais para frente eu vou explicar o que é o Permangola, né? E essa é uma família Rastafari, e eles têm alguns princípios que são muito interessantes, que é a alimentação saudável, o corpo como um lugar sagrado, um templo, que deve ser respeitado e deve ser alimentado da forma mais saudável possível. A capoeira Angola, mais para frente eu vou falar mais um pouco, que tem um forte conteúdo cultural que também se liga à natureza, a natureza como sendo o local de onde são retiradas a matéria-prima para que a própria roda de capoeira possa acontecer. Então você tem o atabaque, você tem o berimbau, a cabaça, forma do berimbau. Todos esses são elementos que são retirados da natureza e transformados pelo trabalho, né, das pessoas, dos capoeiristas, e permitem a realização da capoeira.
Então ela também traz uma forte ligação com a terra. Vai passar mais slide? Assim, isso aqui é um pouco. Eu coloquei os Racionais, que eles tentam resgatar algumas ideias dos Panteras Negras, e nesse clipe a ideia do Marighella. E quando eu estava lendo o livro dos Panteras Negras, os Marighella estavam os Panteras Negras estavam prestando atenção nas estratégias do próprio Marighella aqui no Brasil. Então existe uma ligação. Tá. Então a principal tese que eu estou tentando construir e defender é que o empoderamento da população negra passa necessariamente pela posse da terra. E a posse da terra, ela traz várias questões, né, como os quilombos. A principal questão são os quilombos e a definição do que é quilombo. Quando a gente tem no Brasil a necessidade, o Império Brasileiro tinha a necessidade de reprimir os quilombos, reprimir a população negra, a definição do que era quilombo era ampla. Quilombo era de qualquer ajuntamento de 3 a 5 negros, com um pilão no meio, é um quilombo que pode ser reprimido. O Estado brasileiro, depois de 1988, na Constituição Federal, restringe, fala que quando chega o momento de positivar, de afirmar e dar a possibilidade de acesso ao poder para essas comunidades, restringe e fala que quilombos são qualquer área na área rural, remanescentes e que mantenham suas tradições, mantenham o seu modo tradicional de vida, o que restringe muito o entendimento do que seja quilombo. Então, eu tento trabalhar um pouco essa questão que é alargar quilombo, o entendimento de quilombo. Eu passo pela ideia de que onde há opressão, no caso racismo, onde houve escravidão, houve resistência à opressão e à escravidão. E essa resistência muitas vezes se manifesta na forma dos quilombos. Então, eu defino a ideia que os quilombos existem na área rural, existem no urbano, são de ocupação tradicional, mas também são quilombos modernos. Então, os quilombos não estão congelados no tempo e eles se desenvolvem da mesma forma que o restante da sociedade e criam novas estratégias para poder atuar nessa sociedade. Outra questão, aí são alguns números relacionados aos quilombos, né, que eu ia falar que agora eu estou testando a demarcação dos territórios quilombolas, porque eu trabalho com assistência técnica e extensão rural, que é você dá assistência para a produção de alimentos. Mas essa assistência só é possível depois que o quilombo tem o seu território demarcado. E só existem 9% de territórios quilombolas demarcados hoje em dia. Comunidades certificadas por anos, aqui tem desde 2004 até 2012. Comunidades certificadas ali no canto são os territórios titulados por ano. O último ano ali, se não me engano, são 9. Então, a quantidade, o máximo que se obteve de titulação em 2005 foram 18 territórios titulados por ano. Então é uma quantidade muito baixa. Existe um funil gigantesco que impede que as comunidades quilombolas obtenham sua autonomia, obtenham sua independência, construam sua independência financeira, consigam produzir, porque simplesmente eles não são reconhecidos enquanto territórios quilombolas. Então, também passa a ideia de quilombo, a ideia de posse da terra também passa pela assistência técnica, que ela necessariamente precisa valorizar os conhecimentos tradicionais que existem nessa comunidade. Porque essas comunidades existem desde a época da escravidão, persistem até hoje, e se elas existem, quer dizer que elas têm técnicas que são eficientes para a sua reprodução, para a reprodução do seu modo de vida. Então, se elas não conseguem produzir alimentos suficientes para se manter, para gerar uma segurança alimentar, ou para não exportar, mas para vender, para comercializar para fora,
não é porque as técnicas de produção, os conhecimentos de produção alimentar não funcionam, mas é porque eles não têm apoio, não recebem apoio, não estão inseridos em redes de comércio, redes de assistência técnica, que possibilitam um fortalecimento e um aumento da produção de alimentos nessas comunidades. Então, a assistência técnica não pode chegar nos territórios quilombolas impondo um tipo de conhecimento e uma forma única de produção alimentar. Ela precisa levar em consideração os conhecimentos existentes nessas comunidades. E também a gente ligar a posse da terra, o fortalecimento dos territórios quilombolas com as questões urbanas. Porque as favelas, hoje em dia, são inchadas porque existe um processo de êxodo rural. As pessoas saem do campo e vão para as cidades. E não encontram emprego, acabam terminando nas favelas. Desempregados ou subempregados e acabam sendo alvo da violência policial, violência do tráfico de drogas, ou o que seja. Então também é preciso entender que trabalhar no campo também ajuda a solucionar os problemas existentes nas cidades. Isso aí fala sobre a renda média per capita das famílias quilombolas, que programa de aquisição de alimentos, assistência técnica e extensão rural ali no campo. Pode passar, mais um. Tá, então, eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, esses, digamos, são o cenário que está dado, né? O cenário precisa ser pesquisado, o cenário precisa ser entendido, compreendido para a constituição ou de políticas públicas, o Estado tomando para si sua responsabilidade de solucionar os problemas sociais, e a constituição de estratégias das próprias comunidades para não dependerem do Estado, que é uma relação dúbia. Precisamos pressionar o Estado para que ele atue e solucione os problemas da realidade, mas não podemos contar e ficar refém dessa ajuda do Estado. É preciso construir estratégias autônomas para solucionar os problemas, de maneira autônoma. Então, o ponto que a gente se encontra basicamente fazer um levantamento das experiências que são bem-sucedidas nessa questão de solucionar os problemas existentes no campo. Então, o quilômetro Tenondê, você quer uma foto da entrada do quilômetro Tenondê? Pode passar mais um. Ele se localiza no povoado de Bonfim, na cidade de Valência, no interior do estado da Bahia. Aqui é a Bahia, ali tem a cidade de Valência e aquele território verde, dentro daquele quadrado alaranjado, é o quilômetro Tenondê. Pode passar mais um. Esse aqui é o mapa do uso e ocupação do solo do quilômetro Tenondê. Então ele tem 60 hectares, 3 hectares de agrofloresta, que é esse azul mais claro, desculpa, azul não, verde mais claro, 33 hectares de floresta em regeneração, que é esses 2 pedaços de azul mais escuro, azul não, desculpa, de verde mais escuro, e 20 hectares de floresta preservada, 2 espaços em recuperação, hortas, lagoas, um rio que passa no meio da propriedade. Então, o mestre Cobra Mansa, ele afirma que para que uma comunidade tenha autonomia e seja sustentável ao longo do tempo, são necessários 3 fatores, que é a existência de um rio, que é o que possibilita que a comunidade tenha acesso à água potável, a existência de uma nascente para garantir a pureza dessa água e uma quantidade significativa de área preservada, de mata preservada, para manter os processos ecológicos da propriedade. Pode passar mais um slide. Nosso slide. Esse é o mestre Cobra Mansa. Ele é mestre de capoeira, capoeira Angola. E o mestre Cobra Mansa, ele possui uma ligação com o movimento negro da Bahia,
com o movimento Rastafari, ele deu início na Bahia, na década de 80, teve um grupo chamado Legião Rasta, e o Mestre Cobra Mansa foi um dos fundadores desse grupo. E a primeira experiência, inclusive, que ele tentou participar de constituição de uma comunidade foi com esse grupo Legião Rasta, mas a falta de conhecimentos técnicos para produzir no campo fez com que essa experiência não desse tão certo. Aí depois disso ele percebeu a importância de ter o domínio sobre a técnica da produção, teve contato com grupos de permacultura, que eu vou explicar um pouco mais para frente o que é a permacultura, e agora, em 2008, deu início a essa experiência do quilômetro dele. Dentre as várias ideias que apoiam o trabalho dele, também está do quilombismo, do Abdias do Nascimento, que é uma ideia a ideia de que os quilombos constituem, desde a época da escravidão, constituem digamos, o embrião dos movimentos negros e os movimentos de resistência à opressão e ao racismo no Brasil. Pode passar mais um slide. Mais uma foto nessa Cobra Mansa durante o evento Permabola. Então, o quilombo Tenondê possui dois eixos estruturantes. O primeiro é a capoeira Angola e o segundo é a permacultura. A capoeira Angola, ela procura fazer uma ligação direta com as raízes africanas. Existe uma diferença, capoeira Angola e capoeira regional, onde a capoeira regional afirma que a capoeira é uma arte brasileira, nascida no Brasil. Já a capoeira Angola afirma que a capoeira Angola nasceu na África e que ela se adaptou à realidade brasileira. Mas as raízes da capoeira Angola são africanas. A capoeira Angola possui várias filosofias, mas a principal que eu gostaria de apresentar aqui para vocês é a ideia que os ensinamentos que é aprendido na pequena roda da capoeira Angola devem ser compreendidos, interpretados e transpostos para a grande roda que seria a vida. Aí, a simbologia de círculo vai ser bem recorrente no quilombo Tenondê, que é uma ideia de circularidade e de sistema que se retroalimenta. A permacultura também tem essa ideia. E também um pouco a ideia de que as partes possuem elementos que ajudam a compreensão do todo, e que o todo é mais do que a mera soma das partes. Então, um dos princípios de aprendizado da capoeira Angola é essa. Você aprende durante o jogo da capoeira e o aprendizado, o conhecimento que você gera durante o jogo da capoeira, você tem que transportar para o seu dia a dia. Só passar mais um. Aqui a roda da capoeira durante o evento Permangola também. Mas Cobra Mansa e... Aí tem alguns elementos que são diferentes da capoeira regional. Acho que a maioria de vocês aqui conhece mais a capoeira regional, que é... E a capoeira Angola tem várias diferenças, um rito todo próprio, uma bateria mais harmônica, são 3 berimbais, um pandeiro, um atabaque. O canto é mais repetitivo, mais rítmico, e as pessoas ficam sentadas durante a roda, observando os jogadores que normalmente jogam durante mais tempo do que em relação à capoeira regional. Vou passar mais um. Então, aí, esse aqui já são símbolos da permacultura. Então, a permacultura, que digamos que é a técnica que o quilombo Tenondê utiliza para a produção alimentar, ela tem 3 princípios básicos, que são esses 3 símbolos no interior, que são os princípios éticos. E a partir dos princípios éticos, são formados os outros 12 princípios que estão ao redor, que são os princípios de design. E essa ideia de design é interessante, porque é meio que a estrutura informa a forma de funcionamento de um sistema. O desenho, a forma que um sistema se apresenta, traz muita informação dos próprios efeitos desse sistema. A circularidade é uma dessas, né? Que é construir relações mais horizontais, mais igualitárias. Diferentemente
desenhos que são mais lineares, que são mais retos. Tá, então, o primeiro princípio dos princípios éticos é cuidar da terra, que é reconstruir o capital natural. O cuidado da terra é importante porque sem ela, como eu já falei um pouco no início da conversa, sem ela não é possível ter produção. Então ela é a base, é a base de qualquer produção alimentar, a base de independência das comunidades. Então é necessário cuidar da terra para que ela persista ao longo do tempo e para que as comunidades possam continuar existindo nas suas propriedades, nos seus territórios. O segundo princípio ético é cuidar das pessoas. As relações entre as pessoas são importantes. Primeiro, o cuidado de si, do indivíduo, do seu corpo, da sua mente. O segundo, o cuidado da família, no qual esse indivíduo se insere, ele faz parte. O cuidado com a comunidade que essa família se insere e depois o cuidado com a sociedade como um todo. Então, o segundo princípio é cuidar das pessoas. O terceiro princípio é a partilha justa dos excedentes. Toda produção alimentar, a natureza trabalha com excedente. E a permacultura, um dos princípios dela é que esse excedente pertence a todos que trabalharam na sua produção e não apenas a alguns indivíduos. Não estabelecer limites para o consumo e reprodução e redistribuir o excedente entre a comunidade. Então, são esses princípios da permacultura que a partir desses 3 princípios éticos são construídos os 12 princípios de design. Vamos passar mais um. Esses princípios são: observa e interage. Mais do que ter modelos de produção, mais do que ter modelos que são criados em uma realidade e exportada para outra realidade diferente, é necessário aprender a observar e, a partir das observações que são feitas, você chegar às suas próprias conclusões e interagir com o ambiente que você está inserido. Obter rendimento, o segundo princípio importante, que é a ideia de que o trabalho não pode ser desperdiçado. Quando você trabalha, é importante que você obtenha resultados. Pratique a autorregulação e aceite feedback, que é aprender com seus erros, basicamente, e escutar críticas das pessoas que estão à sua volta em relação ao seu trabalho, em relação ao resultado do seu trabalho. Use e valorize serviços e recursos renováveis, mais do que apostar sua estratégia em recursos não renováveis, que é a produção alimentar mundial. O modelo de produção existente no mundo basicamente depende de recursos não renováveis. Então, se os recursos não são renováveis, a produção também não será sustentável ao longo do tempo. Vai chegar um momento que ela vai parar de dar resultados. Então, a permacultura afirma que é necessário não apostar tanto em recursos não renováveis e colocar dentro da sua estratégia de produção a utilização de recursos renováveis, como a luz do sol, vento, água, dependendo do ciclo ela é renovável. Capte e armazene energia, não produzir desperdícios, design a partir de padrões para chegar aos detalhes. Esse princípio 7 se liga ao princípio 9, que é use soluções pequenas e lentas. Mais do que tentar resolver todos os problemas de uma vez, é um princípio um pouco cartesiano também, né? Se você tem um problema, você divide ele na menor parte possível e vai resolvendo os menores até progressivamente chegar aos problemas maiores. Então, esses são 2 princípios que se ligam dentro da permacultura. Integrar ao invés de segregar. Você utilizar as margens, utilizar os elementos que são divergentes e, de alguma forma, aproveitar eles dentro do sistema. Isso traz maior rendimento do que você procurar sistemas e produtos, digamos, puros e sem defeitos ou